aqui, inclusive quem autografou para mim uma palestra em São Luís foi o palestrante que vai vir na semana que vem, o Ribeiro. Hélio Ribeiro. Eu vou ler uma psicografia que tem esse livro, que foi da Solange Pressa, na casa de Magdala, na reunião do dia 2 de julho de 2001, em Niterói. A história desse médico, ele era um médico, o doutor March, dos Santos, era um médico homeopata, que atendia os pobres no Rio de Janeiro, que conta a história dele, que ele não cobrava dos pobres. Então ele teve uma participação nos dois mundos, no mundo atual e no mundo que ele desencarnou, e ele continua auxiliando, até tem uma entidade lá que eles fizeram, uma escola, onde eles continuam atendendo ainda as pessoas através desse médico, Dr. March. Bem interessante a história desse livro. Eu vou ler uma mensagem que diz assim: multiplicação do amor. Meus filhos do coração, que Deus os abençoe hoje como sempre. Nenhum ser da criação deveria se surpreender ao se descobrir importante, muito menos se deixar levar por sentimentos que lhe venham a diminuir o valor na grande obra do Pai. Devemos aprender com a natureza que nos cerca e descobrir o quão verdadeira se torna a nossa posição em peças importantes nessa obra. Vejamos a árvore, plena de vida, a multiplicar-se em bênçãos, e em cada fruto que oferece ao viajor faminto, que após saciado, deita fora da sua semente, que mais tarde multiplicará outros frutos. Mas, sem falarmos da sombra amiga e acolhedora a ofertar um abrigo perfeito àqueles cansados da nossa jornada, sobre o castigante sol das suas amarguras. Se não podemos ser mais esta amiga solitária, que é a mulher, que fala, à beira do caminho, sejamos uma daquelas que, reunidas num só ideal, formam a grande reserva de doação do oxigênio para todas as nossas moradas terrestres. Observemos o rio cauteloso a oferecer vida abundante, seja no seu seio, seja na sua volta. Se não somos esse rio ainda, sejamos cada um uma gota a brotar na pedra da nascente, unindo-nos caminho afora, oferecendo juntos o benefício necessário à humanidade que nos serve. Vejamos os campos verdejantes, deslumbremos os jardins, observemos as estrelas, sintamos o vento a renovar o ar. Sim, ainda não somos como nenhum deles, mas já podemos oferecer o nosso coração como pasto nos rebanhos do Senhor, que vagam em busca do alimento. Já podemos oferecer o perfume da paz, as cores de benevolência, a luz do pirilampo que segue como uma seta a mostrar um caminho na noite escura. Fazemos parte da natureza, fazemos parte do amor de Deus. Se muitas vezes os corações de alguns homens espalham lavras destruidoras, quais vulcões em plena erupção de desvaneio, sejam nós o rio a correr, ininterruptamente, trazendo apagadas paixões, petrificando o mal e dando aso ao surgimento do bem. Tal é a nossa posição. Somos trabalhadores de Jesus e nada deterá o nosso caminhar. Mesmo quando nos sintamos represados, seremos como a lagoa fértil, sempre alimentada pela corrente imperecível do amor. Se ainda não conseguimos multiplicar pães e peixes, multiplicamos o amor e sigamos cada vez mais além. Muita paz. Vamos fazer uma nossa pequena oração para que nós possamos a caminhar no caminho que Jesus nos ensina, que possamos absorver o que a Fernanda vai nos passar pela palestra de hoje. Que agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e aprendendo e levando para nossas vidas o que aqui a gente veio buscar. Que assim seja. Então, boa noite a todos, né? Mais uma terça-feira de estudo. Como a Leda já disse antes,
Então, pessoal, hoje nós estamos indo para a finaleira aqui do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente vem estudando, né? Agora, eu digo finaleira, tem bastante ainda, mas já estamos quase no final. Nós estamos no capítulo 26. Hoje, quem era para estar aqui fazendo a palestra era o Diógenes. Só que, como é carnaval, ele precisou viajar e aí eu vim no lugar dele. E aí eu vim estudar esse capítulo para vir apresentar aqui hoje para vocês, né? Estudarmos juntos. E como é bom, a gente sempre estuda e aprende novamente e sente novamente o que a gente deve fazer, entra no caminho, né? Que às vezes a gente sai. Às vezes não, a gente sai meio seguido, né? Mas aí a gente se reflete, a gente reflete mais estudando. E o que fala o capítulo 26, gente? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Ele é um capítulo que hoje a gente vai fazer único, porque ele é um capítulo curto. Ele vai do item 1 até o 10. E ele abrange esses temas aqui. O dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então, o que deu para eu entender, estudando, assim, para nós começarmos a entender o capítulo? O que Kardec veio expor aqui? Que a gente dá gratuitamente o que a gente recebeu. Que o bem que a gente recebe, o bem que a gente pode oferecer para as pessoas, a gente não tem que cobrar por ele. E não é só cobrar de dinheiro, né? Porque hoje em dia a gente diz assim, tem até aquele ditado, né? Que nem relógio trabalha de graça. Hoje, gente, tudo parece que a gente tem que ter a lei da troca, né? Eu dou se eu recebo, eu dou se eu recebo. E o que eles mais dá para entender aqui, nesse dar gratuitamente, o que recebesse gratuitamente, é o dom da mediunidade, da espiritualidade, que já, o dom da cura, né? Que já naquela época, Jesus disse assim, ó, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10, 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, né, os discípulos de Jesus, e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem, e como meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E isso acontece até hoje. Quanta gente que a gente sabe que comercializa a fé das pessoas, que comercializa os problemas, né? Porque as pessoas geralmente procuram salvadores da vida quando tem um problema de saúde, um problema em casa, né? E tem pessoas que nesse momento de fraqueza dos irmãos, eu digo dos nossos irmãos, aproveita para ganhar dinheiro, para comercializar a dor do outro, né? E puxando aqui para nós que somos do centro espírita, gente, a gente sabe que tem muita gente que se diz espírita, que tem mediunidade e que salva as pessoas, ou que prevê o futuro, ou que diz para os outros como que se deve agir, né? E nós, como somos aqui estudiosos pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, bem segundo o que traz o Espiritismo de Kardec, a gente sabe que não é assim. Que existem pessoas que até têm mediunidade, né? E essa mediunidade foi um dom que Deus deu de cura, de palavra, de consolo para os outros. Mas na medida que a pessoa cobra para isso,
ela pode até continuar com essa mediunidade, porém ela não vai atrair espíritos do bem para ajudar. Pode ser até que tenha, vamos supor, uma pessoa que seja um médium, né? Um médium muito bom, mas ela começa a trabalhar e vai ficando com a fama, né? Ah, não, eu fui lá no médium e tal, e ele me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Aí o ego, aí ele vai ter que lutar entre né, esse poder de ter essa mediunidade, um dom que Deus deu e saber lidar com o ego, com o interesse pessoal. Porque isso é o que acontece às vezes com pessoas que têm mediunidade, e aí as pessoas começam a procurar e ela começa a cobrar por isso. Aí, essa pessoa não vai perder a mediunidade, só que ela vai atrair o quê? Espíritos que não são espíritos bons, benevolentes, são espíritos zombeteiros, brincalhões, até espíritos maus que querem fazer o quê? A Fernanda está com um problema, eu vou lá no médium, que se diz médium, que vai me dar a cura, a salvação, a bênção, não sei o que melhora, ver o futuro. O que essa pessoa que tem essa mediunidade vai fazer? Ela vai receber uma mensagem de espírito? Vai, mas não vai ser um espírito sério. Tudo que vem de Deus, que seja uma coisa, um dom abençoado, que seja usado da forma correta, não vai misturar comércio. Porque Deus é todo bom, todo amor e bondade. Ele não ia deixar para quem pode pagar ter esse contato, ter essa preferência. Não, Deus não tem contrato, como eu nos estudos que eu fiz, diz, Deus não tem cláusula contratual, Deus não tem contrato, não tem nota promissória. Ele jamais ia vender um consolo, uma palavra, para uma pessoa que não pode pagar, só para aqueles que podem. Já pensou se fosse isso? O que é, gente, a lei espírita? É os espíritos que nos vêm trazer as mensagens certas, as mensagens de consolo, de salvação. Mas como no mundo terrestre existem as pessoas de má índole, no mundo espiritual também há aqueles espíritos que ainda não encontraram a salvação e que ficam vagando, esperando a chance de interferir na nossa vida de forma errada. Aí eles aproveitam esses lugares que eu não quero julgar, mas que preveem o futuro e que cobram, comercializam um dom que Deus não deu para isso. Mas aí nós vamos seguir. Aqui, ó. Dá gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus nos ensina. É uma frase bem simples, mas bem profunda e revolucionária. A gente também não tem isso. Eu faço se eu ganhar, né? Eu ajudo se a pessoa merecer. Eu amo se me amarem. A gente também tem isso. Às vezes não é só com o propósito do dinheiro que a gente está, que vem nos trazer essa mensagem, esse capítulo. Não é só com o bem pago de forma material, mas a gente também está fazendo o bem sem receber. A gente também está amando as pessoas que às vezes não nos amam, né? Eu vou fazer algo para alguém se eu não ganhar nada em recompensa? A gente faz isso, a gente faz o bem com o vizinho, que às vezes não é agradável conosco. A gente trata bem uma pessoa ou se preocupa com alguém que não são os nossos, da nossa família, né? Eu conhecendo todo mundo que eu conheço aqui, creio que sim, porque aqui eu sei que tem pessoas que se importam muito com o bem das outras. A gente teve o exemplo o ano passado foi das enchentes ou retrasado, né? Retrasado. Que foi uma movimentação, todo mundo se preocupando com o pessoal das enchentes que a gente nem conhecia, né? Aquilo nos tocou muito, como nós somos unidos. Mas isso faz com que a gente reflita como isso é o correto, isso é o certo. A gente amar e se preocupar com as pessoas que não são só do nosso entorno, que não são só os nossos conhecidos, que não são só as pessoas da nossa família. É isso que Jesus quer, veio nos ensinar. A gente não tem que amar só quem nos ama. Aí que vem a maior prova e expiação, né?
a gente amar, às vezes, uma pessoa que não demonstra amor pela gente. Isso é difícil. E todos nós temos, na família, no trabalho, alguém, nós amar o outro e desejar o bem para aquela pessoa que às vezes tira a paciência nossa, né? Que nos humilha ou que tira o nosso chão. Como é difícil, né? Mas aí que Jesus vem e diz assim, que ele nos deu amor. Então a gente tem a obrigação de dar para o outro também. Porque mesmo que ele não nos dê o amor dele, mas não é moeda de troca. Seria como se fosse uma passagem. Deus me deu amor, eu vou passar o que ele me deu para as outras pessoas também. Porque eu sou filha de Deus. Esses dias eu vi uma coisa bem interessante na internet, que uma mulher disse assim, vocês já pararam para pensar que dentro da palavra Deus existe o D, depois o eu e o S no final? Então, isso, gente, nós somos Deus. Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo tem Deus. E tudo que a gente recebe dele, a gente não tem que segurar conosco, a gente tem que passar para frente, né? Porque isso não é nosso. Se a gente for para pensar, né, é como a voz. Diz que se abrir o corpo humano, né, a gente tem a voz, mas a gente não encontra ela lá num órgão. A gente fala, mas a gente não encontra a fonética, a voz. É como o amor, né? Os sentimentos, tanto do amor e do ódio, né? Se nós abrir, a gente não vai encontrar lá dentro de nós uma caixinha lá que pega um órgão. Esse é do amor, vamos tirar. Então, é uma coisa que vem de um ser maior, né? Isso é certo, porque da onde que a gente tira, que a gente nasce com isso? Né? A gente nasce com esses sentimentos. Não é uma coisa que a gente, um órgão que a gente implanta ou transplanta, né? E aí, então, para ver como ele diz, dai, né, gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Esse amor a gente recebeu de Deus, né? Tem coisas que a gente recebeu gratuitamente que não tem, então a gente tem que repassar, né? A gente não tem que cobrar por isso. Mas o Cristo propõe a lógica da gratuidade. O que foi que recebemos gratuitamente? Vamos pensar, gente, que a gente pensa às vezes, né? Nossa Senhora, eu nasci, a gente nasce e já está pagando para respirar, porque já está pagando imposto, porque já está pagando isso. A gente tem a mania só de ver o lado negativo das coisas. A gente não tem a maneira, né, a mania de ver o lado bom, positivo. O que eu recebo? Eu não ganhei nada de ninguém. A gente não fala, às vezes, essa frase? A gente fala, né? Ou a gente ouviu já alguém dizer, eu nunca ganhei nada de ninguém. Se eu quero alguma coisa, eu tive que trabalhar, eu tive que conquistar, eu tive que economizar, eu tive que levantar cedo, eu tive que... né? A gente nunca diz. Mas, se a gente parar para pensar, a gente ganhou muita coisa. A gente tem muita coisa que a gente ganhou de graça. A vida, né? A oportunidade de reencarnarmos, né? Nós ganhamos. O amparo espiritual, pois segundo o Espiritismo, nós temos muito amparo espiritual, a gente tem um anjo da guarda, né? Se a gente querer, ele está sempre perto de nós, desde que a gente invocá-lo e fazer as coisas do bem, ele estará do nosso lado. Agora, se a gente fizer a coisa do mal e não invocá-lo, não rezar, não pedir para ele estar perto, nos auxiliando, é claro que daí ele vai trabalhar para outro, né? Porque ele tem que trabalhar. No momento que a gente fazer as coisas certas, fazer o bem, que pensar, eu tenho um anjo da guarda para me encaminhar, para induzir para o lado certo, para o correto, para a paciência, resiliência, ele vai estar nos auxiliando. Basta nós querermos. A nossa família, é algo que a gente ganhou gratuitamente, né? Às vezes a gente pensa, como que eu vim parar nessa família, né? Mas a gente sabe que a gente não erra o endereço. Lá na hora da reencarnação, antes de nós virmos, a gente sabe que a gente escolheu a família que a gente tem hoje. Às vezes é duro de aceitar, mas é o que nós escolhemos, que é para nós vir aqui acertar as nossas contas.
né? O sol, a gente paga pelo sol? Não. A lua, a gente paga? Não, a gente recebe gratuitamente o céu, as estrelas, a natureza, as rosas, né? Os perfumes, são coisas que a gente recebe, o ar, o oxigênio, gratuitamente. Olha a importância, o significado que tem na nossa vida. Adiantaria nós termos a maior fortuna do mundo se desse alguma, sei lá, reação química na nossa cidade e o oxigênio parasse? Adiantaria o dinheiro? Em alguns segundos não adiantaria nada, né? Poderíamos todos morrer por uma reação química, algum gás, sei lá. Então isso, gente, que às vezes a gente não pensa quanto a gente ganha a cada momento da nossa vida, a cada segundo a gente está ganhando muito, muito. Principalmente a oportunidade de nos melhorarmos, de recomeçarmos, de errar e acertar, né? Nada dessas coisas que eu falei, então, a gente comprou, né? Kardec explica que os dons espirituais, mediunidade, cura, orientação, não podem ser objeto de comércio, porque não nos pertencem. Então, é aquilo que eu falei antes. A pessoa que tem mediunidade, que tem o dom de ajudar as pessoas, que Deus deu esse dom, que isso também, pelo que a gente já estudou aqui, quando é criada, né, a pessoa, isso vai vir lá no gene dela, no corpo orgânico, é uma característica que vai ser colocada no corpo orgânico dela ter mediunidade. Mas ela já vem com esse dom sempre para o bem e nunca para o mal, nunca para ganhar dinheiro. Se foi dado esse dom para ela, é para ser para o bem. E esse dom não pertence a ela. Esse dom é dado para, enquanto ela estiver aqui, poder ajudar as outras pessoas. Mas aí que, às vezes, essas pessoas que têm essa mediunidade esquecem que são esses empréstimos de Deus para fazer a parte dela e para vir aqui ajudar. E aí acabam se perdendo, né? Como a gente já conhece casos que aconteceram isso. No Livro dos Espíritos, aprendemos que tudo que possuímos é instrumento de progresso. Porém, se é instrumento, não é propriedade definitiva, como acabamos de citar a mediunidade. A pessoa veio com a mediunidade, ela veio com esse dom para quê? Para ela fazer o bem aos outros, né? Porque mediunidade não é só uma coisa, ai que bom, eu tenho. Quem tem não é fácil, eu não tenho. Dizem que todos nós temos um pouco, né? Cada um no seu grau, mas tem pessoas que têm uma mediunidade maior, que elas vêm com o dom de falar com espíritos, de se comunicar, de escrever cartas, né? E aí as pessoas acham às vezes que isso é o máximo, que isso é excelente, mas para quem tem não é fácil. Não é fácil a pessoa até ela aprender a lidar com isso, até ela conseguir não se frustrar, porque no começo se assusta, ela tem que tirar um tempo, ela abdica às vezes de outras coisas para trabalhar em prol do bem das outras pessoas. Mas por que isso é um instrumento de progresso que eles fazem aqui? Porque ela veio aceitando isso lá na reencarnação dela para vir aqui para esse mundo terrestre, para material, esse mundo material para trabalhar e progredir. Quem sabe pelos erros que ela fez em outra encarnação. O perigo da cobrança espiritual. Aí vem aquelas pessoas que têm mediunidade, ou que não têm, mas dizem que têm, trabalham e enganam as pessoas, às vezes, com isso. O perigo da cobrança espiritual. O Evangelho é claro, o Evangelho Espírita, segundo Kardec, é claro. Não se deve vender preces, orientações espirituais, bênçãos, passes, suposta salvação, pois isso seria negociar com Deus. A espiritualidade superior trabalha por amor e não por dinheiro. Aí eu lembrei, gente, de um fato que a minha mãe uma vez fez, mas ela não fez por mal, é por cultura. Só que como a gente tinha essa cultura, ou temos ainda, isso tudo vai, né, da gente, de informação e de tempo.
Uma vez, uma tia minha, irmã do meu pai, faleceu lá em Lajeado, perto de Porto Alegre. E lá tinha tipo um... Como é que chama das freiras? Um convento. E lá elas rezavam as missas gregorianas que falavam, né? Eu tinha que pagar bem caro, me lembro disso. E daí foi comentado e tal e tal. Depois a minha avó faleceu e ela deixou um bilhete dizendo que ela tinha deixado dinheiro para mandar rezar as missas gregorianas, que seria assim a missa para a salvação do espírito. E daí os parentes pegaram, claro, com um bom, né, gesto de foram lá, pegaram o dinheiro para rezar as ditas missas, as preces, que aqui está dizendo. Não se deve vender preces. Toda a minha mãe, a minha avó, fizeram isso de bom coração. Mas vocês entenderam que elas estavam tentando comprar a salvação? Comprar as preces, gente. Porque, tipo, se eu pagar as missas gregorianas, quem sabe eu encontro a paz mais rápido, quem sabe eu vou pro céu, eu não vou, né? Todas elas fizeram isso de bom coração, mas não é isso, gente. Porque daí quem não tivesse dinheiro, vamos supor, para pagar as missas gregorianas, não iria pro céu daí? Ou não encontraria a paz? Deus jamais iria ser injusto de fazer isso conosco, né? Então, quando a gente quer fazer uma prece por alguém, por um ente querido, por alguém que a gente tem amor, a gente não precisa de muita coisa e de muito tempo. Nas leituras agora que eu fiz para mim, ele falava bem isso, que os escribas da época, os escribas e os fariseus, na época antes de Jesus, eram aquelas pessoas que ditavam a lei, a religião, assim, que mandavam. E os escribas eram as que ditavam para as pessoas as leis e escreviam. Eles eram uma cúpula, assim, da alta sociedade que tinham como se eles tivessem as leis de Deus, né, para ser cumpridas, e eles meio que passavam coordenando e dizendo o que era certo. E quando Jesus veio da terra, naquela época, Jesus disse: os escribas e os fariseus são os hipócritas, porque eles fazem da palavra do meu pai um comércio. Eles vão nas casas das viúvas e ficam horas orando, aquelas orações sem fim, e tiram o dinheiro das viúvas, como se estivessem orando pelos maridos falecidos, pela família que ficou. Isso é o maior pecado que existe. Ali dizia que as viúvas até ficavam, às vezes, sem condições de manter suas famílias, porque elas gastavam tudo que tinham com os escribas, que se diziam que eles estavam ali em nome de Jesus, para fazer aquelas orações infinitas e compridas, e para pagar por elas, as preces infinitas. E a gente não precisa disso. Quando tem um ente querido que se vai, uma pessoa que a gente amou muito, uma pessoa que precisa de oração, a gente não precisa fazer essas orações infinitas. A gente não precisa ir num templo maravilhoso. A gente reserva um cantinho da nossa casa, do nosso quarto, um cantinho que a gente consiga se concentrar e pedir, né, que os espíritos bons auxiliem, que Deus tenha piedade dos pecados, se esse ente cometeu alguma coisa, que perdoe, porque ele teve outras formas de ser uma pessoa boa aqui na Terra. Aí a gente pode até lembrar das partes positivas, né, dessa pessoa, do bem que ele fez, do legado que ele deixou, e que Deus tenha piedade, que os espíritos bons venham, que ele peça desculpa se fez algum pecado aqui na Terra, se arrependa, né, procure a luz. É esse tipo de oração que a gente precisa. Concentrar é coisa simples, não tem nada de, né? Então, por isso que Deus disse, esse negócio de vender salvação, bênção, prece, seria um comércio, né? E a espiritualidade não trabalha com isso. A espiritualidade trabalha com amor. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, vemos que os benfeitores espirituais servem sem expressar reconhecimento. Eles não cobram, eles não exigem e eles não expõem, né? É como eu falei antes, porque às vezes não é só a cobrança material do dinheiro.
às vezes as pessoas fazem o bem, elas não querem dinheiro, mas elas querem o reconhecimento, né? Eu te ajudei aquela vez. Tu lembra que eu te ajudei? Tu estava numa pior, eu te ajudei. Ela quer que o outro reconheça. Ah, aquela vez que deu a enchente lá, eu fui. Nós fizemos, eu doei isso, aquilo. Né? E às vezes não é que a gente não possa falar. O falar faz bem, porque até estimula outras pessoas. Mas tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que fazem pelo amor e divulgam o que fazem para estimular outras pessoas a fazerem também, né? Que isso é uma parte bem legal. E tem gente que não, que faz para ter a curtida, faz para ter o reconhecimento, faz para botar o videozinho, né? Jesus Cristo nos ensinou, servem em silêncio. E aqui entra uma reflexão delicada. Aquela que eu acabei de dizer, gente. Às vezes nós não cobramos o dinheiro, nós cobramos reconhecimento, gratidão, fidelidade, dependência. Quantos casais que às vezes diz, né? Ah, eu fiz tudo para minha mulher, para não sei o que, cobra. E daí a pessoa às vezes se perde porque não deu certo um casamento, não deu certo um relacionamento, não deu certo alguma coisa. Porque eu fui um marido excelente, eu fui muito bom, porque eu sempre fui fiel, porque eu sempre fui isso, ou a esposa da mesma forma. E ela não reconheceu. Bom, se você foi isso, ótimo. Você agiu certo. Se a outra pessoa não reconheceu, o problema vai ser dela. Né? Temos um caso agora horrível no Brasil inteiro, que a gente viu daquele marido que matou as 2 crianças porque a mulher foi infiel para ele. Ser infiel é certo? Obviamente que não. Mas a gente não paga o mal com o mal. Né? O que ele fez foi uma atrocidade. Né? Ele não deveria ter feito isso, jamais. Se ela não soube ser fiel, a gente não sabe, eu estou dando como um exemplo. Não é pagando o mal na mesma moeda. A gente tem que aprender a respirar. Hoje nós vínhamos falando isso, eu e a Lili. E depois eu comentei com as meninas também. Eu acho que a gente vive num momento bem agitado das nossas vidas. No trabalho, na família. É tudo na correria, todas as pessoas naquela coisa. E os filhos bem... E eu acho que é nessas horas que a faísca pega fogo, sabe? E a gente explode. Eu acho, eu assisto aquela, mas assisto, eu não sei quando eu vou terminar, aquela série de Jesus, agora, Chosen, né? Chosen. E lá eu percebi que várias vezes Jesus sai de perto das pessoas, ele se retira e ele pede que ele vai na montanha, né? Para fazer a concentração dele. E ele é Jesus, gente. Ele era Jesus, né? O ser mais inteligente, sábio, abençoado, iluminado. E ele precisa se concentrar para lidar com as pessoas. Isso mostra várias vezes na série que ele fazia isso. Que ele precisa de silêncio, de concentração, de oração para meditação. Ele fala em meditação. É aquele meditar, é o que a gente falar com o eu interior da gente. Esse silêncio ajuda bastante. O silêncio da nossa casa, do nosso lar, porque a gente vive nessa confusão, nessa coisa que daí chega às vezes a gente comete coisas que não é do nosso perfil. Eu sei por mim, porque às vezes eu pego e falo, eu brigo com a Antonella e falo alto, depois eu penso, meu Deus, mas não, né, menos, calma. Mas é isso, eu vejo que é a pressão. Então, se a gente tiver consciência disso e tirar o nosso tempo de energização, de concentração, como Jesus fazia, eu acho que é uma maneira melhor de a gente, durante o dia, sabe, conseguir levar os problemas, enfrentar as pessoas, enfrentar o mundo ali fora. Porque vocês perceberam que as pessoas estão agindo muito assim no ato da raiva, no ato da pressão, no ato, né? Agora em Sarandi ali, um senhor foi lá e balhou o melhor amigo dele, disse que era um vizinho de porta, que eles se davam super bem e tal, mas por uma picuinha ali de coisa que eu nem sei, mas eu vi o que a mulher falou, que eles eram muito amigos,
que um dava conselho pro outro, ele foi lá e matou, e depois se matou. Quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele se tirou a vida. Mas aí, gente, é toda uma encarnação botada fora. Matou e se matou. Duas coisas horríveis, né? Então, que a gente comece, quando a gente vê que a gente está num momento meio assim, que a gente pense em Jesus e comece a fazer isso, a gente se concentrar, se tirar um tempo, respirar. Não é fácil, porque a gente está na correria, né? Mas todo mundo tem tempo para tudo. Então, temos que ter um tempo para nossa oração, para nossa meditação, se conectar a Jesus, a Deus e pedir, me dê resiliência, me dê sabedoria, me dê paciência para lidar com as provas e expiações que o mundo me traz ali fora, né? Dentro de casa, com os meus dentro de casa. Eu acho que isso é bem interessante. Então, vamos lá. Às vezes, não cobramos dinheiro, mas cobramos reconhecimento, gratidão, fidelidade e dependência. Isso também é uma forma sutil de comércio emocional. O que realmente significa dar gratuitamente? Não é apenas não cobrar dinheiro, é ajudar sem humilhar, é ensinar sem se sentir superior, é servir sem esperar aplausos, as curtidas, né? O engajamento na internet, porque hoje tudo virou isso, né? Nós aqui ainda no interior não é tanto, mas tu pega a cidade maior, tudo é quantos engajamentos deu, quanta curtida deu, quanto... Não sei onde é que vai parar isso. Amar sem exigir retorno imediato. Às vezes, eu posso dar amor para a Rude e ela não me retornar no momento. Mas ela está num momento ruim que ela não consegue processar e me dar a mesma quantidade que eu estou dando para ela. E as pessoas são muito imediatistas hoje em dia. É tudo vai e volta, vai, eu quero de volta. Não, tenha paciência. Tenha paciência com o teu filho pequeno, ele vai crescer um dia, ele vai lembrar desse amor que tu deu quando era pequeno. Do teu adolescente, quanta paciência que tem que ter com esses adolescentes. Mas um dia vai passar essa fase hormonal, espero que sim, né? E eles vão lembrar dessa calma que a mãe tinha, que levava, que fazia, que conversava. Esse amor vai voltar, uma hora vai voltar, mas a gente quer tudo no ato. Por isso que as relações estão ficando muito fragilizadas. Elas não estão concretizando, elas não estão tendo uma base boa, porque qualquer coisa que não é voltada na hora se fragiliza, né? Entender que somos canais, gente. Canal, ele não retém a água, ele deixa ela fluir. Somos um canal de Deus. Quando retemos, a caridade vira vaidade, o serviço vira poder, a ajuda vira controle. Às vezes, vocês já viram falar, né, na internet, está falando muito isso, virou modinha dos narcisistas, né? As pessoas ajudam, mas elas querem que a outra pessoa reconheça e ela tenha o controle sobre aquela pessoa. Onde podemos viver esses ensinamentos? Aqui no centro é um lugar que a gente vive, o que a gente recebe gratuitamente, a gente passa gratuitamente. Se nós recebemos todo esse amor de Deus, aqui no centro é um lugar que a gente quer retribuir para quem vem aqui o amor que a gente recebeu. Se a gente está estudando, que nem eu, que cada vez que eu venho me preparar para uma palestra, eu estou estudando, eu estou aprendendo junto o que eu vou passar para vocês, né? Então, é como diz ali, a gente é um canal, não é nada nosso. A gente recebe e passa. A gente, né, esse ensinamento a gente vive aqui no centro, na palavra de consolo que a gente dá para alguém quando alguém está mal, na escuta fraterna. A gente, às vezes, tem pessoas que vêm conversar e a gente nem escuta direito. Pare e escuta os problemas dos outros. Pare e escuta, né, um mais velho. Pare e tira o tempo de escutar as pessoas. A gente sempre quer falar mais do que escutar. A pessoa vem às vezes, eu tô com dor no braço, e eu já digo, não, eu também tô com uma dor nas costas, no ombro, que desce até aqui no ciático, né? E a gente não escuta o problema do outro, né? Às vezes, a pessoa só repartindo o problema com o outro, ela já tira aquilo, já dá um alívio, sabe? É que nem eu, às vezes que eu tô estressada, eu vou lá na mãe, tô chorando, eu conto pra ela, pronto, parece que ela resolveu. É que nem no médico, né? Parece que vai lá, conta.
dedicação aos filhos, na paciência, na profissão exercida com ética e com humildade. Quantas pessoas que a gente já viu falar assim, eu fui naquele médico, mas ele me atendeu tão rápido que nem deu para falar direito o que eu tinha. E quantas vezes que eu já ouvi falar assim, nossa, eu fui no médico, numa médica, ele ficou comigo 1h30 dentro do consultório, conversando e falando. Isso, gente, é sobre isso. É sobre exercer a profissão não só de receitar um medicamento, mas de ouvir a pessoa. Eu estou trabalhando, eu estou recebendo para atender a pessoa, o médico, o dentista, o advogado, o professor, sei lá, mas eu estou dando o meu melhor, né? Dar gratuitamente também é dar perdão, dar nova chance, dar compreensão, pois nós também recebemos todos os dias inúmeras chances de Deus. Nós também erramos quantas vezes, né? E recebemos a chance de recomeçarmos, né? Várias vezes, tanto que Ele nos deu a chance de estarmos aqui reencarnados para ajustarmos os nossos erros de vidas passadas. E teremos que vir mais inúmeras vezes, né? Porque não conseguiremos numa só encarnação resolver. Talvez a maior coisa que recebemos gratuitamente foi a misericórdia, por quantas vezes erramos e a vida nos deu nova oportunidade. Quantas vezes caímos e alguém nos levantou. O Cristo nos oferece amor sem boleto, amor sem contrato, sem exigências e sem avalista. A melhor parte é essa, né? Porque pedir avalista é a pior coisa que tem, né? E Cristo nos oferece esse amor. Ele apenas pede que repassamos o bem que recebemos, sejamos passar esse bem, sejamos instrumentos de Cristo, né? Tudo que temos é empréstimos, tudo o que somos é oportunidade, e tudo o que oferecemos deve carregar a marca de gratuidade do amor. Que tenhamos sempre humildade para servir, pureza de intenção, alegria em doar, em amar, em sorrir. Deus nos deu um sorriso, gente, que é uma marca, que é uma coisa que a gente pode dar gratuitamente. Ainda mais com os dentistas hoje em dia que arrumam as bocas, o sorriso da gente. Uma vez a gente até não podia dar, né? Dando sorriso. Hoje todo mundo tem um sorriso bonito. E quanta gente que tem dificuldade em dar um sorriso, né? O sorriso é uma coisa que tu pode ver, às vezes a pessoa chega, mas ela te dá um sorriso, parece que tu já cria uma intimidade com a pessoa. Mas tem gente que não consegue. Dar ouvidos, tempos, abraços, carinho. Abraço é uma coisa também, né? Que se a gente pode dar, como é bom receber um abraço, como é uma troca grande que a gente faz de afeto. No livro Fonte Viva de Chico Xavier, traz a ideia: dar é refletir a abundância de Deus. Então, o bem que praticamos não sai de nós, ele passa por nós. Lembrando sempre o que já estudamos aqui nos capítulos anteriores desse evangelho, né? Nos capítulos anteriores, fora da caridade não há salvação. E que a caridade não consiste apenas em esmola, em dar esmola, mas benevolência para com todos, nas indulgências para as imperfeições dos outros e no perdão das ofensas. Isso também é dar gratuitamente aquilo que a gente recebeu. Porque Deus nos deu, né, a chance de estarmos aqui, então Ele foi, né, benevolente conosco, Ele foi indulgente com as nossas imperfeições, né, e Ele teve compaixão, né, nos perdoando dos nossos pecados. Cristo não nos pede grandeza, Ele nos pede pureza nas intenções. É aquilo que eu falei antes. Cristo não quer que a gente vá lá e pague pelas missas. Ele não quer que vá lá e faça grandes orações. Aqui no Evangelho, porque eu não li todo o Evangelho, achei melhor ir falando assim, mas aqui fala sobre os mercadores expulsos do templo. Vocês já devem ter assistido, né? Na época que Jesus esteve na Terra, ali antes dele ser crucificado, vocês lembram que tinha um templo e lá tinha os mercadores que vendiam a salvação,
que vendiam as pombas brancas, que eram as pombas da paz, que era a salvação de Deus. Eles vendiam para as pessoas lá na casa de Deus, no templo do Pai, tipo objetos, né, de Deus. E vocês lembram que ele chegou, mesmo ele sendo Jesus, como nós falamos, ele chegou com ira, com raiva, e acabou derrubando as mesas e dizendo que lá não era um lugar de comércio, que lá era a casa de Deus e que Deus não quer dinheiro, não quer comércio da salvação, não quer comércio da oração, não quer isso. Está aqui também dizendo que ele não quer isso, ele quer a nossa pureza de coração. Não adianta nós ir lá. Esses dias eu vi uma mensagem bem assim que dizia, tem muitas pessoas que vivem nos templos ajoelhados, fazendo prece, e depois saem de lá de pé fazendo maldade. Que não, era uma coisa assim, eu não sei dizer bem certo, porque não, né, mas era assim, que nos templos de ajoelhados rezando, e saem dos templos de pé praticando o mal. Então, o que adianta a gente fazer orações intermináveis, lindas, maravilhosas, se o nosso coração não está puro e não está condizente com o que Cristo veio nos dizer, que é amar o próximo, que é ajudar as pessoas, que é ter carinho, ter amor, ter fraternidade. Então, não adianta rezar e fazer, né? Bom, e para nós finalizarmos, gente, eu vou contar, eu trouxe uma história aqui. Eu adoro as historinhas. Eu gosto sempre das historinhas da Lisiane, porque ela conta que nem uma professora. Daí hoje eu vou contar uma também. Um homem procurou o centro espírita, uma noite bem chuvosa. Estava bem abatido, carregava uma culpa. O olhar dele carregava uma culpa. Havia se afastado da família por anos. Muito orgulho, palavras duras, decisões impensáveis. Orgulho. Sentou-se no fundo da sala sem coragem de olhar para ninguém, desolado. Ao final da reunião espírita, a dirigente se aproximou. Não perguntou detalhes. Não fez interrogatório moral. Apenas disse: "Que bom que o senhor voltou." Ele começou a chorar e disse: "Eu não mereço estar aqui." E ela respondeu com serenidade: "Aqui ninguém vem porque merece. Vem porque precisa." Durante meses ele frequentou a casa, recebeu passes, recebeu escuta, recebeu orientação. Nunca lhe cobraram nada. Um dia, já mais fortalecido, já estava bem melhor, perguntou: "Como posso pagar por tudo isso?" A resposta foi simples: "Você não paga, você repassa." Anos depois, aquele homem era quem ficava até mais tarde conversando com os recém-chegados, repetindo as mesmas palavras que um dia o salvaram. "Que bom que você voltou." O amor verdadeiro não envia cobrança, ele envia oportunidade. Então, gente, eu encerro essa palestra, dizendo isso, que a gente seja a oportunidade que alguém precise de ficar melhor, né? Que a gente repasse todo esse amor que a gente um dia recebeu de alguém, que a gente consiga repassar para alguém próximo de nós. Bom? Obrigada pela atenção de todos. E alguém faz a oração final para mim? Então, meus irmãos, convido a todos a levar o pensamento a Deus, a Jesus. Nesse momento, quem quiser fechar os olhos, vamos agora agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, pela boa reflexão da noite, que possamos levar para a nossa vida tudo aquilo que a doutrina espírita, que a doutrina do Cristo vem nos ensinar. Possamos sair daqui melhores do que chegamos, que possamos levar para os nossos lares toda essa luz, essa energia, essas boas bênçãos que recebemos aqui para os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, para todos os lugares da nossa cidade,
que essa energia, essa luz aqui do Centro Espírita se expanda por toda a nossa cidade, nos locais mais necessitados, nos hospitais, nas casas geriátricas, nos orfanatos, em todos os lugares onde há pessoas necessitando do amparo, do auxílio. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pela reflexão, muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Eu convido a todos para que permaneçam em silêncio, para nós agora passar para a segunda parte que é o passe. Eu gostaria de fazer um convite a todos que, se possível, possam divulgar para os conhecidos, para os familiares, que nós teremos, então, na semana que vem, uma palestra com o Dr. Hélio Ribeiro, que é um médium espírita do Rio de Janeiro. Ele já esteve aqui, não na nossa cidade, mas já esteve na região em setembro passado, e nós tivemos a oportunidade de conhecer e participar, e realmente vale muito a pena. É um excelente palestrante, ele com certeza tem uma bagagem muito grande de aprendizado para nos passar também. E ele estará aqui em Ronda Alta, dia 27, às 19h30. Vai ser lá na Escola Herculino, no HB. Entrada franca, né? E é um convite para toda a comunidade. Então, se vocês puderem participar, com certeza vai ser muito bom. E se puderem divulgar para mais e mais pessoas, que a gente quer poder encher o salão lá, né, Tânia? Porque a oportunidade é muito boa. Tá? Então, dia 27, que é sexta-feira da semana que vem. 19h30.